Boa tarde. Opa, falhou a voz aqui. Boa tarde. Agora sim. Espero que você esteja se sentindo bem, espero que você esteja acolhido, confortável aqui na Nova Semente. É uma grande alegria que todos nós temos de estarmos juntos aqui como comunidade, como família de Deus, para nesses próximos minutos falarmos um pouquinho a respeito da palavra dele e com certeza aprender muito com aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Quero estender também as boas-vindas a você que nos acompanha pela internet, que a graça de Jesus esteja presente onde quer que você esteja. Muito bem, nos últimos sábados, nós começamos e demos sequência a uma série muito especial, uma série que fala a respeito da responsabilidade e do privilégio que eu e você temos de servir a Deus no contexto onde nós estamos, que é a grande cidade de São Paulo, ou talvez o seu contexto específico. É uma série cujo título é Com Eles e Por Eles. Com eles e por eles. Com eles quem? Com as pessoas ao nosso redor. E por eles, nós não estamos somente com as pessoas, mas nós vivemos pelas pessoas, para amar as pessoas, para mostrar para esse mundo, no nosso contexto, na nossa época, que Deus existe, que Deus é real e que por meio de você, Deus pode fazer grandes coisas. Afinal, essa questão da cidade sempre foi um pouco polêmica dentro de contextos religiosos. Por ser uma grande concentração de seres humanos, as cidades também são grandes concentrações de coisas ruins, óbvio. Onde tem muitos seres humanos, tem coisa ruim, isso inclui a mim e inclui a você. Mas também tem as coisas boas. Tem, na realidade, um pensamento de um autor desconhecido que diz o seguinte, que Deus criou o campo. Os homens construíram os bairros e o diabo edificou as cidades. Não sei se você concorda com esse pensamento, acho que ele é um pouco radical, né? E aí, para contrabalancear um pouco, eu trouxe outro, de um outro escritor, na verdade esse daí tem um nome, o nome dele é Bill Crispin, e ele diz o seguinte, que a lógica dele é essa, que o interior, o campo, é um lugar conhecido por ter mais plantas do que pessoas, ok? E a cidade é um lugar conhecido por ter mais pessoas do que plantas. Deus ama mais as pessoas do que as plantas. Logo, Deus ama mais a cidade do que o interior. Não sei se você prefere essa lógica ou se você concorda com esse raciocínio. Frases tendenciosas ou não, a realidade é a seguinte, que a cidade é apenas mais um local onde Deus atua, onde Deus realiza a missão dele e onde Deus conta com o povo dele, conta com você, conta comigo, para realizarmos a missão também, para colaborarmos, ajudarmos a Deus naquilo que ele nos deixa, que é amar as pessoas ao nosso redor e fazer a diferença no mundo. Por isso que nos 3 sábados anteriores nós recebemos muitas informações a respeito das oportunidades que temos nas cidades, a respeito dos problemas que temos nas cidades, globalização, consumismo, pessoas que não falam uma com a outra, falta de tempo, estresse, correria, tantas coisas, mas acima de tudo oportunidades para a palavra de Deus ser falada, oportunidades para o amor de Deus ser comunicado, para o reino de Deus se expandir. Primeiro sábado vimos a respeito da igreja e a cidade. Depois vimos com o pastor Tonasso sobre a redenção da cidade. No sábado passado o pastor Dani falou a respeito do seu chamado, do nosso chamado e a cidade. E hoje eu te convido a nos próximos minutos refletir no seguinte tema: o Evangelho e a cidade. O Evangelho e a cidade. Antes de nos aprofundarmos, te convido a fazer uma breve oração. Vamos falar com Deus? Querido Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por estarmos reunidos aqui neste sábado, nessa tarde de sábado, como comunidade, Senhor, para te buscar, para aprender de Ti. Pedimos que o Teu Espírito toque o nosso coração, que o Teu Espírito nos ilumine, que possamos realmente ser transformados pelo Teu poder. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho e a cidade. Geralmente, talvez você já tenha escutado algum pregador, quando começa a falar a sua mensagem, dizer o seguinte: hoje eu vim trazer boas novas para vocês. Não sei se você já escutou isso alguma vez na sua vida, mas hoje seria um dia muito propício para eu falar isso, que eu vim trazer boas novas. Sabe por quê? A palavra evangelho, lembre-se, evangelho e a cidade, a palavra evangelho, no seu significado original, no grego, tem exatamente este significado, boas novas.
E geralmente ela era utilizada no contexto bíblico quando algum fato acontecia a ponto de mudar a realidade da história de uma pessoa, de um bairro, de uma cidade. Como notícias de guerra, por exemplo, quando alguém trazia uma notícia de uma vitória numa guerra ou de uma salvação inesperada que aconteceu, isso era levado como um evangelho, como uma boa nova que alegrava a cidade, alegrava o espírito da família. Talvez não, acontecia, era classificado como boa nova, como evangelho, quando se tinha notícia a respeito de um casamento, quando se tinha a notícia a respeito de um nascimento de uma criança. Boas novas, fatos que aconteceram e que trouxeram alegria, que trouxeram uma mudança positiva na vida de alguém. E eu queria te perguntar agora, em algum momento aí na sua vida, você já foi impactado por alguma boa nova, por alguma boa notícia, por uma informação fantástica que mudou o seu dia, que mudou a sua semana, que mudou o seu mês, que mudou o seu relacionamento, que mudou a sua vida? Vamos pensar comigo aqui, não sei, uma situação hipotética. Hoje, sábado, você vem à Nova Semente pela manhã, de tarde, descansa, participa de missão, de atividades, não sei, depois vem no Viva, traz aí algum amigo, não sei, você sabe o que você vai fazer quando sair daqui. Quem sabe amanhã, domingo, aquele dia clássico de encontro com a família, aquela macarronada tradicional, ou quem sabe o dia que você joga um futebol, ou o seu encontro, que se não for com a família, pelo menos um encontro com o Netflix da vida aí, alguma coisa, algum passatempo, não sei, você passa o domingo e vai chegando ali o final do domingo, seu coração já começa a ficar apertado, porque você pensa, poxa, depois do domingo vem a segunda, e aí vem o trabalho, e vem aquela tristeza toda, e acaba o descanso, acaba a paz, e você já vai indo dormir, porque no outro dia tem que acordar cedo, acorda cedo, aquela correria, acho que você conhece essa realidade que eu estou falando, aquela correria danada, pega o carro, vai, trânsito, se não for de carro é de ônibus, ou de metrô, ou de algum outro transporte público, e aquela multidão de pessoas, aquele estresse, aquele negócio todo, chega 5 minutos atrasado no trabalho, já fica preocupado, o chefe vai brigar comigo, e de repente você chega na sua mesa e tem um bilhetinho ali do chefe dizendo o seguinte, olha, venha para a minha sala imediatamente. É agora. O que será que eu fiz? O que será que eu aprontei? Você já vai suando frio, nervoso, tremendo, não sabe o que vai acontecer. Em época de crise, meu amigo, não pode vacilar. E aí você chega na mesa, o chefe fala, bom dia, tudo bem? Não vou nem perder meu tempo com uma longa discussão. O que eu quero te falar é o seguinte, você foi promovido e vai ganhar 5 vezes mais. Seria uma boa nova ou não seria? Com certeza, né? Que notícia feliz, que notícia alegre. Quem sabe, talvez você não tenha essa configuração de trabalho, de chefe, de mesa, de sala, de escritório, seja outra, mas quem sabe talvez você fosse ali consultar o seu saldo bancário, seja pelo celular, seja no próprio banco, seja num caixa rápido, eu não sei, você vai consultar seu saldo bancário, começo de mês, época de pagar conta, o salário cai, já vai tudo embora, aquela tristeza danada, você vai consultar o saldo bancário, vai dar uma olhada, já aflito, já pensando que vai ter dor de cabeça quando olhar, aquele númerozinho vermelho e tudo mais, de repente aparece nada de vermelho, azul e com vários dígitos, assim, coisa que você nunca viu na vida na sua conta, você fica até assustado, será que é a minha conta mesmo? Será que aconteceu alguma coisa? Liga para a gerente, olha, tem uma doação anônima lá na minha conta, uma fortuna, que negócio é esse? E aí a gerente fala, vou dar uma olhada, depois de um tempo ela te retorna na ligação e diz, olha, pode ficar tranquilo, você recebeu essa doação mesmo, a gente não sabe de quem é, mas é um presente para você, pode gastar à vontade. Seria uma boa nova ou não seria? Talvez eu esteja viajando demais aqui nas boas novas que podem acontecer com a gente, mas eu não sei, às vezes você já recebeu o diagnóstico de um médico, um diagnóstico que você tinha uma concepção bem clara de que seria uma notícia trágica, quem sabe até o anúncio de uma possível morte. E o médico disse, olha, eu não acredito em Deus, mas você tem o seu Deus, e Ele deve ter realizado um milagre. Ou o médico diz, eu acredito em Deus, e Deus realizou um milagre na tua vida, porque você não tem nada. Que boa nova, que notícia maravilhosa, transforma o dia. Talvez o nascimento de uma criança, para alguns pode ser uma tragédia, mas para outros pode ser uma grande alegria, uma grande felicidade. Eu não sei, você já teve boas novas na sua vida que te impactaram, que te moveram para um espírito melhor? Talvez mudando um pouco a configuração,
Você já foi o portador de uma boa nova, de uma boa notícia, de uma informação que fosse transformar a vida das pessoas? Às vezes a gente escuta alguma coisa e fica assim, morrendo de vontade de contar para os outros. Geralmente isso é fofoca, tá? Não é disso que eu estou falando, não é de fofoca. Eu estou falando de uma informação positiva, que você sabe que quando vai contar vai causar um sorriso, uma transformação legal, um levantamento aí no ânimo, no astral e tudo mais. Eu lembro que quando eu morava em casa, nós somos em 3 irmãos. Eu sou o mais velho e tenho 2 irmãs mais novas. E a gente se ama muito, é claro, como todos os irmãos. Nós nos amamos muito. Se fôssemos fazer aí um top 5 de pessoas que amamos, iam estar lá as minhas irmãs. Mas como você, que provavelmente tem irmãos que morou junto, ou que moram junto até hoje, você sabe que o relacionamento em casa não é daqueles mais fofinhos, se é que a gente pode falar assim. Geralmente a gente se ama, a gente se gosta, mas ninguém quer ver ninguém em casa. Cada um na sua, cada um no quarto. E aí às vezes eu entrava lá no quarto das minhas irmãs e o diálogo era assim: o que você quer? Não, só vim ver, não, estou ocupada, dá licença. É mais ou menos isso, né? Com uma exceção. Quando a gente entrava no quarto, e aí a pessoa olhava já com aquela tensão no olhar de quem vai falar alguma grosseria, mas você diz assim: a comida está pronta. Quando você fala a comida está pronta, aí a recepção é outra, porque quando você tem a necessidade, quando tem a fome, aí você gosta de ouvir essas coisas, né? Não sei se você já foi o portador de boas notícias, talvez muito melhores do que simplesmente a comida está pronta. Mas a realidade é a seguinte, gente: boas novas, boas notícias, todos nós gostamos, tanto de recebê-las, como de compartilhá-las. E agora eu faço uma outra pergunta a você. Como cristãos, como discípulos de Jesus, nós temos boas novas, boas informações para compartilhar, para dividir e para levar as pessoas ao nosso redor, para levar a cidade a qual nós fazemos parte? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1. Livro de Marcos, no capítulo 1, nós iremos ler apenas o primeiro versículo. Como cristãos, temos boas novas para levar às pessoas? O que vocês acham? Marcos já nos dá uma boa dica da resposta. Marcos 1 diz o seguinte: princípio do Evangelho, ou das boas novas, como já expliquei aqui, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como cristãos, temos boas novas para levar ao mundo? Sim, claro. Na realidade, uma só já resume praticamente o pacote inteiro. E qual que é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Salvador do mundo, aquele que fez sim um ato e teve um fato que mudou completamente a história de tudo que já existiu e de que ainda vai existir, quando ele encarnou como ser humano e como ser humano pagou o teu preço e o meu preço ao morrer numa cruz. A notícia mais fantástica, a notícia mais importante, a maior e melhor boa nova que alguém pode ter para contar para alguém: a vida de Jesus, o Evangelho de Jesus, o amor de Jesus, a história de Jesus, os feitos de Jesus e aquilo que Jesus faz na tua vida. Só que é o seguinte: antes de nos preocuparmos e pensarmos e fazermos planos e estratégias para como levar essa boa nova para os outros, para as cidades, para os países, para o planeta, nós temos que ter bem claro dentro de nós o impacto e a diferença que essa informação, que essa boa nova, que esse evangelho, que Jesus Cristo faz em nós mesmos, faz em você, faz em mim. Eu lembro que um dia estava de folga do serviço, na época não era pastor ainda, e fui passear num shopping à tarde, estava sozinho, e fui ali só instigar o desejo consumista, pois não tinha dinheiro para comprar, numa livraria, dar uma olhada, passar um tempo. E aquela livraria estava um pouco diferente naquele dia. Geralmente ela era meio calma, mas aquele dia ela estava repleta, lotada de adolescentes, a maioria meninas. E eu não sabia o que estava acontecendo, chamei uma de canto ali e perguntei: vem cá, o que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui hoje? Você não sabe?
Não sei, por isso estou perguntando. Então, é o seguinte, tem uma escritora, o nome dela é esse, e ela veio aqui, está dando autógrafos e conhecendo as fãs. E aí eu perguntei assim, e quem que é essa escritora? Você não sabe de nada mesmo? Ela fez tal e tal série aí de livros, e para ter noção, eu nem lembro. Até hoje ela falou, mas eu esqueci qual que era a série dos livros. E eu falei, legal, tudo bem. Bacana, não era nada do meu interesse, eu cheguei aí, a gente acaba ficando curioso, né? Cheguei lá, fui espiar para ver o rosto da escritora e fui para casa. De noite, assistindo o jornal junto com a minha família, o que não é algo bem clássico, viu? Mas assistindo o jornal junto com a minha família, apareceu uma reportagem exatamente sobre aquela escritora que estava no Brasil, que estava em São Paulo e que tinha passado a tarde numa específica livraria dando autógrafos. E a minha irmã, que era mais nova do que eu, e na época uma adolescente, olhou e ficou toda empolgada, toda agitada, e na verdade lamentando, falou, nossa, que legal, eu sou fã dessa escritora, e se eu soubesse que ela estava lá hoje, nossa, eu tinha parado tudo que eu estava fazendo, eu iria e teria pelo menos pegado autógrafo, alguma coisa assim. E aí eu fiquei naquele conflito de irmão, né? E agora? Vou ser malvado ou não vou? De falar que eu estava lá, de que eu vi e de que não fiz nada. E com certeza o irmão sempre prefere ser malvado, né? Então, eu abri, você sabe que eu estava lá no shopping hoje, exatamente nessa livraria? Ela falou, não acredito! E você não me ligou, não me falou, não fez nada? E eu disse, eu vou adivinhar que você gosta dessa escritora aí? Eu não tenho nem noção dessas coisas. Por que eu estou contando essa história? Às vezes, nós estamos carregando em nós, dentro de nós ou conosco, uma informação fantástica. Uma boa nova maravilhosa, mas não sabemos como que ela lida com a gente mesmo e sabemos muito menos o que compartilhar com o outro. Por isso, eu gostaria de te fazer um convite, de nos próximos minutos, a gente analisar pelo menos 4 situações, 4 realidades que a Bíblia nos mostra que a boa nova de Jesus Cristo, que a vida de Jesus Cristo interfere, impacta e muda totalmente a sua vida e muda para melhor. E muda para melhor. Numa linguagem teológica mais específica, esses termos seriam determinados como propiciação, redenção, justificação e reconciliação. E eu vou tentar, nos próximos minutos que temos, falar com termos um pouco mais próximos à nossa realidade, pelo menos diante daquilo que podemos ver hoje. E para isso eu gostaria de começar querendo saciar uma curiosidade. Quem aqui nunca teve medo na vida? No primeiro culto teve bastante gente até que levantou a mão. Acho que vocês estão sendo mais sinceros comigo. Deixa eu abaixar a minha, porque eu já tive medo, e já tive muito medo de muita coisa. Alguns bem bobos, outros mais sérios. Um bem bobo, por exemplo, foi uma vez que uma prima minha veio do sul, não conhecia São Paulo, eu era criancinha, tinha 7 anos, e ela queria ir num desses parques de diversões que nós temos, e pediu para eu ir junto, eu fui junto, chegando lá, ela inventou de entrar numa dessas coisas chamadas casa do horror, casa do terror, casa de sei lá o quê, você já entendeu do que se trata. Eu fiquei morrendo de medo, mas não quis transparecer para ela, né? Afinal, por mais que ela fosse bem mais velha, eu era um menino e tal, e eu falei, não posso fingir que tenho medo, não posso mostrar que tenho medo dessas coisas. Resultado, eu entrei, passei pelo processo todo lá e fiquei 1 ano mais ou menos sem dormir direito. Traumatizado com as coisas que eu via naquele lugar. Mas isso é um medo bobo. Na realidade, talvez eu esteja falando com pessoas que têm medo de outras coisas. Quem sabe medo das consequências das coisas erradas que você fez. E às vezes as consequências não chegaram ainda. Esses dias eu passei vindo aqui para a Semente, numa quarta-feira é o dia do meu rodízio, 7 horas da noite, quando eu estava ali na altura, quase chegando a 23 de maio, eu lembrei, estou de rodízio. Resultado, levei multa, né? Praticamente isso. Até agora não chegou lá em casa, mas vai chegar, essas coisas sempre chegam. Às vezes as consequências não chegaram e você morre de medo diante de um mal que você sabe que vai acontecer, mas ainda não chegou. Às vezes você tem medo de uma pessoa, às vezes você tem medo de uma situação, às vezes você tem medo de uma realidade, às vezes você tem medo, eu não sei, de você mesmo. E sabe, qual que é a principal característica que nós podemos extrair do medo? É a insegurança. Insegurança
de não poder fazer as coisas sozinho, insegurança de não poder arranjar suas próprias soluções. E a Bíblia nos diz que de fato sim, nós devemos temer e devemos ter medo, porque nós nos colocamos num conflito. E sabe qual que é esse conflito? É o conflito entre os nossos atos errados de pecado e a perfeição de um Deus que não tolera o pecado, de um Deus que é incompatível com o sofrimento, com a dor, com todas as tragédias vindas do pecado. E a Bíblia diz que esse Deus fica irado. Mas eu disse que iria trazer boas notícias e não notícias ruins. Por isso eu peço que você abra a Bíblia agora na carta de 1 João, no capítulo 4, no versículo 10. Diante do medo, diante da insegurança, diante da angústia de muitas vezes não ter certeza que vai dar tudo certo, que tudo está bem. 1 João 4,10 nós encontramos um consolo, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, um termo teológico que eu não vou me estender aqui. Resumido bem rápido, alguém irado e um preço que deve ser pago para acalmar, para pacificar essa ira. Deus fica irado com o pecado, Deus fica irado com as atitudes ruins que Ele acaba acarretando no mundo. Mas qual que é o preço que eu e você pagamos com essa ira de Deus? Nós? Nenhum. Mas a boa nova, a boa notícia a respeito de Jesus é que Ele pagou o preço. Ele acabou com a sua própria ira. Deus se enviou para morrer, para acabar com a sua própria ira, para que você e eu não tenhamos mais medo, não tenhamos mais insegurança, não fiquemos mais angustiados com as incertezas da vida, pois Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está com medo? Você está inseguro? Deixa isso de lado. Deus está contigo, e quando Deus está contigo, não há nada que pode nos abalar. Tem outra linguagem bíblica? Quem sabe, tem alguém aqui que está em dívida? E você já pensa em dinheiro, né? Realmente, quando a gente pensa em dívida, essa é a principal informação que já vem à nossa mente. Eu não sei, você já pensei na conta de luz, conta de energia, prestação disso, prestação daquilo, cartão de crédito, juros e aquela bagunça danada. Mas talvez não só esse tipo de dívida. Tem alguém aqui que está em dívida com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido? Que tipo de dívida você está falando, pastor? Dívida onde você sabe que você deveria amar mais, onde você sabe que você deveria dar mais atenção, que você deveria dar mais cuidado, que você deveria dar mais amor em geral, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, com o próximo, com o meu vizinho, com as pessoas que sofrem ao meu redor. Tem alguém aqui que nessa situação de saber que está em dívida com aquilo que tinha planejado para a vida e não se realiza, se vê numa impotência, talvez numa falta de recursos financeiros, humanos, de energia, de tempo, de saúde, de poder ser uma pessoa melhor? A Bíblia diz que na época de Cristo, quando alguém ficava em dívida e não tinha condições nem de pagar, e nem de superar, nem de vencer, ele deveria se vender como um escravo. E só existia um jeito de sair: se um resgatador, se um remidor, se um libertador, se um salvador, que geralmente era um parente próximo ou um amigo da família, viesse até aquela pessoa para a qual ela estava contratada como escravo e pagasse, como se fosse aí uma fiança, pagasse o preço, e aquela pessoa poderia ser libertada. A Bíblia também nos diz que o pecado nos escraviza, que os erros que todos nós temos, a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos deles, dos nossos vícios, dos nossos desejos errados. E que nós não temos em nós mesmos forças, recursos, condições de superarmos, de vencermos, de sairmos. Mas eu vim trazer boas notícias. E por isso eu peço agora que você volte para o livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. Marcos 10,
versículo 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos. Está você numa situação na qual você não tem forças para vencer sozinho? Não tem problema. Jesus já pagou o preço da tua libertação. Jesus já pagou o preço da tua vitória. Jesus já pagou o preço da tua virada, do teu renascimento, como você quiser encarar, como for importante, como funcionar aí para você. Jesus já pagou o preço, Ele já te resgatou, Ele já te libertou da escravidão do pecado e Ele já te transformou e te transforma diariamente para uma nova vida. Talvez eu esteja falando com uma pessoa aqui que talvez não tenha medo, nem insegurança e nem o senso de incapacidade diante de resolver alguns problemas, o que eu acho difícil, mas talvez essa seja a alternativa aí. Mas a Bíblia nos traz outra linguagem a respeito do Evangelho da Boa Nova de Jesus, que é a seguinte: você já se sentiu culpado? Ou você se sente culpado hoje em dia? Quando você analisa a trajetória da tua vida, como se fosse um filme, né? Eu nunca entendo onde que a gente consegue visualizar, mas quando a gente imagina, a gente está vendo em algum lugar o que está acontecendo. E aí você pega as memórias e você vai se deliciando com as coisas boas, momentos alegres, momentos de família, momentos de harmonia, de felicidade, de satisfação. E de repente parece que tudo fica preto e branco, porque vem aquela memória daquele erro terrível que você cometeu. Daquele pecado que às vezes só você sabe, ninguém mais, mas que mancha a tua alegria, que destrói a tua paz, que destrói a tua harmonia com Deus, pois você pensa: eu sou sujo, eu sou suja, eu sou indigno, eu não sou um merecedor, eu sou um lixo. Eu sou uma farsa, as pessoas me olham no sábado, as pessoas me olham sorrindo, mas no fundo eu sofro sozinho devido a essa culpa, esse peso que te coloca para baixo e não te deixa descansar no Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu vim trazer boas novas, eu não vim trazer notícias ruins. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Muitos já devem conhecer de cor essa passagem. Diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Um dos versos mais lindos da Bíblia. Essa tua culpa, essa tua angústia, essa tua dor, de nada vale. Sabe por quê? Porque a boa nova de Cristo Jesus para você hoje é o seguinte: que Ele não se importa com isso, porque Ele se importa com o que Ele é. E quando você o aceita, e quando você fala: Jesus, transforma a minha vida, não existe pecado, não existe erro, não existe culpa, não existe dor, não existe mancha, não existe defeito que chegue próximo ou chegue aos pés de interferir na perfeição do caráter de Jesus. E a perfeição do caráter de Jesus, a perfeição do que Ele é a perfeição que Ele coloca, que Ele atua e que Ele transforma na tua vida também. Culpa? Não mais. Condenação? Não mais. Apenas a justiça de Jesus Cristo. E o último ponto. Estou falando com alguém aqui que talvez se sinta abandonado, sozinho, com a sensação que diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos desafios, diante das responsabilidades diárias que nunca cessam, você não tem a ajuda de ninguém, você não tem um ombro amigo, você não tem um abraço, você não tem alguém para desabafar, você não tem alguém para te aconselhar. A Bíblia nos diz que quando pecamos, é como se nós fôssemos desvinculados, desvencilhados do nosso laço familiar com o nosso Pai eterno, com o nosso Deus. É como se numa atitude de rebeldia nós falássemos: Deus, o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim, o Senhor quer o bem para a minha vida, mas eu prefiro seguir o meu próprio caminho, eu prefiro fazer minhas próprias escolhas, e nessa desvinculação nós ficamos alienados, nós nos sentimos desamparados, abandonados, como um filho pródigo, jogados à comida dos porcos. Mas ainda em Romanos 8, versículo 14 em diante, nós encontramos a boa nova do Evangelho de Jesus. Onde Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Esse Abba pode ser papaizinho, papai, pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você se sente sozinho, desamparado, perdido? O que a Bíblia diz? O que o Evangelho diz? Qual que é a boa nova? Você não está sozinho, pelo contrário. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Você pertence aos laços afetivos daquele que mais sabe amar e daquele que mais amor tem para dar para qualquer pessoa, em qualquer contexto e qualquer época da história. Sermos filhos de Deus. Que privilégio. Que maravilha. Culpa, medo, angústia, solidão, dor, condenação, abandono. Tudo isso desaparece diante da boa nova do Evangelho de Jesus, que tudo fez e tudo faz por você. Isso impacta a tua vida? Isso transforma a tua existência? Isso te faz ter uma segurança maior no trilhar, nos desafios da vida e nos dias que vêm a seguir? Isso te faz se sentir uma pessoa melhor? Isso te faz sentir mais paz? Confesso que a mim faz, e muito. Pois bem, será que isso é importante para a cidade também? Se é importante para você, será que também não é importante para os outros? Diferentemente da notícia que eu recebi da escritora, que para mim não fez diferença alguma. Quando nós recebemos a notícia, as informações e o amor de Cristo Jesus, isso não nos motiva a compartilhar? Vivemos com certeza na época onde as pessoas são mais expostas, onde as pessoas recebem mais informações o tempo inteiro. Alguns especialistas da área de comunicação dizem o seguinte, que é como se fosse alguém tentando beber água na queda de uma cachoeira. A metáfora em relação às informações. Você acaba pegando muito mais do que precisa e na realidade acaba sendo até meio agressivo à sua necessidade. Mas tem um escritor que diz o seguinte, muitos livros informam. E a gente poderia falar muitos livros, muitos meios de comunicação, muitos pensadores, muitas pessoas que têm muitos seguidores nas mídias sociais, enfim, rádio, televisão e qualquer outra coisa. Muitas coisas informam, e disso o mundo está cheio, mas somente a Bíblia transforma. Mas somente o Evangelho de Deus transforma. E disso você está cheio. E disso é você que é o veículo, é você que é a comunicação, é você que leva. Será que a cidade precisa ouvir dessas boas novas que nós ouvimos aqui hoje? Será que na cidade de São Paulo, por exemplo, ou qualquer contexto de cidade onde você estiver acompanhando, será que as pessoas sentem medo? Insegurança? Acho que eu não preciso nem me estender argumentando sobre isso, a gente sabe qual que é o tamanho da violência em muitos lugares do mundo e também no Brasil. E na realidade em São Paulo. Será que as pessoas na cidade sentem que são devedoras, que estão em dívida com outras pessoas, ou até mesmo financeira? Acho que não tem período mais intenso para falar sobre isso do que os últimos anos que estamos vivendo, de crise, quantos e quantos desempregos, quantos e quantos relacionamentos sendo desfeitos por conta de todas esses pontos negativos da nossa sociedade. Será que vivemos em uma sociedade que se sente culpada? Eu acho que nos últimos anos também essa questão de crimes, de erros, de ser exposto, estão cada vez mais evidentes, com Lava Jato, com isso, com aquilo, com a concepção de que às vezes reclamamos e reclamamos dos políticos, mas então nos deparamos com o fato de que, no fundo, todos nós somos corruptos. E às vezes parece que se estivéssemos lá, estaremos fazendo a mesma... Crimes, condenação, culpa, sim, está cheio na cidade. Será que na cidade existem pessoas que se sentem abandonadas, sozinhas, sem ninguém, lutando com as próprias forças, que são poucas? Não preciso explicar, em São Paulo, talvez essa seja uma das realidades. Até tem uma música famosa aí, que diz que não existe amor em SP e relata todo esse cenário. E é por isso que eu te convido
a ler a última passagem do dia, e é uma passagem que tem sido lida nos últimos sábados. Mateus, capítulo 5. Versículo 13 em diante, onde diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim, ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. A cidade precisa ouvir, sim, aprender, sentir, ser transformada por esse evangelho que transformou a tua vida. E por isso, hoje, mais uma vez eu peço, lembre-se, reviva, sinta, agradeça, identifique em Deus o que o evangelho transforma na tua vida. Talvez nos teus sentimentos de culpa, de dor, de angústia, de solidão. Tudo isso Jesus supera, tudo isso Jesus vence, tudo isso Jesus olha para você e diz: eu sou maior do que todas essas coisas e eu entrego a minha vida por você. E que essa transformação que acontece contigo, que essa transformação que você busca e que você encontra em Deus, seja compartilhada, dividida com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, com o teu bairro, com a tua vizinhança, com essa cidade. Que a transformação que Deus opera em você seja a transformação de São Paulo, seja a transformação de Brasil, seja a transformação do mundo. E que Deus seja o Senhor, nosso Pai e nosso amigo, em todos os lugares, em todos os momentos, em toda a nossa vida. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé para louvar? Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal. Demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Amém? Vamos falar com Deus então. Querido Senhor, obrigado por esse privilégio, por essa honra que temos ao sermos escolhidos para ser o sal, ser a luz, ser o elemento diferencial que espalha o teu amor por esse mundo inteiro, Senhor. Obrigado, porque somos portadores de uma linda mensagem,
de ótimas, boas novas. Somos portadores da mensagem de transformação que Jesus Cristo pode fazer numa vida. E eu peço, Senhor, que hoje, mais uma vez, seja confirmada dentro de nós essa transformação. Seja confirmado esse impacto que recebemos da Tua mensagem, do Teu amor, da Tua verdade, dos Teus planos, das Tuas vontades e das coisas boas que o Senhor fez, faz e sempre fará por nós. E que, Senhor, no nosso coração, que nasça o desejo, o sentimento e o poder vindo de Ti, para levarmos esse amor ao mundo, para espalharmos o Teu reino, Senhor, para causarmos uma transformação do bem, uma transformação do amor, a transformação de pessoas que são representantes, sal e luz do reino de Deus. Por favor, nos ajude a deixar as nossas próprias fraquezas, nossas próprias lutas de lado, confiantes, Senhor, e certos de que estamos acompanhados do Deus do amor, do Deus Todo-Poderoso, e do Deus que é nosso Pai, nosso amigo, que nos acompanha e que cuida da gente. E, Senhor, que acompanhados de Ti possamos sair como um movimento que faz a diferença, um movimento que honra o Teu nome e um movimento, Senhor, que mostra que ser de Deus é possível e que ser de Deus é o melhor caminho a ser seguido. Nos dê um ótimo restante de sábado, continue conosco nos nossos planos, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, abrace aí quem está do seu lado, cumprimente a pessoa e aproveite essa bênção maravilhosa que é fazer parte da comunidade de Deus. Essa cidade ainda vai ser alcançada por você, tenho certeza. Fique com Jesus.